Olá, internauta do jornal VIP. Recente incêndio residencial gerou comoção. Incêndio é problema sério. Deixa traumas, estrago, desamparo, dúvidas. O Vale do Rio Tijucas conta com um corpo de bombeiros militar e, em extensão, com bombeiros comunitários também voluntários. Nem sempre foi assim. É longa a história dos bombeiros em Santa Catarina. Em setembro de 1919, foi criada a seção de bombeiros da Força Pública, mas a instalação ocorreu somente 7 anos após, em 1926. Desde então, os bombeiros trabalham em Santa Catarina com o lema Vida alheia e riquezas salvar. Repetindo, vida alheia e riquezas salvar. Verdade? Porque os bombeiros arriscam-se para salvar vidas e riqueza material de outros. Interessante. Incêndios integram a história de Tijucas. Por aqui ocorreram vários. Um em 1927, quando os bombeiros estavam iniciando lá em Florianópolis, e aconteceu aqui, na localidade de Nova Descoberta. Um lavrador vivia com esposa e 4 filhos. Ganhava muito pouco. As colheitas eram fracas, porém eles sofreriam um golpe doloroso no dia 11 de dezembro de 1927. Provocado pela mulher que era religiosa por demais, ele resolveu acompanhá-la em novena no outro lado do rio, no lugar Itinga. Tendo 4 filhos, resolveram levar o menor, com 1 ano de idade, e colocaram os maiores, de 7, 5 e 3 anos, na cama, e partiram para Itinga na novena da Conceição. Lá, havendo uma festinha com fogos e orações. Porém, na casa deles, a desgraça se instalaria de forma horrorosa. Alta hora da noite, uma vizinha ouviu barulho, como se um vento caindo de inesperado. O que seria? As árvores estavam quietas e o céu estrelado. Porém, viu a casa do vizinho coroada de labaredas, vermelhas, e sabendo que o casal saíra e deixara filhos, foi correndo para a casa em chamas. No caminho, encontrou o menino de 7 anos, chorando e parcialmente queimado. E ele disse: os 2 irmãos estavam na casa, rodeados pelo fogo e gritando muito. Ouvindo os gritos, a mulher quis entrar na casa e não conseguiu. Chamou mais vizinhos e nada puderam fazer. A casa virou um escombro braseado e nele 2 crianças carbonizadas. Trata-se de um caso real, histórico, de 1927, aqui na Nova Descoberta, e quando os bombeiros em Santa Catarina praticamente estavam iniciando. Dá para imaginar, naquele tempo, telefone, e se fossem chamados, teriam dificuldades de transitar com a rapidez atual. Há algo interessante nesse incêndio ocorrido em Nova Descoberta. Há quase 91 anos. Pensemos, os vizinhos tentando entrar na casa e ouvindo o choro das crianças. Quando elas pararam de chorar, apareceram sobre a casa queimada 2 aves, 2 aves brancas. Diz o registro que essas 2 aves, de tamanho de pombas, elas esvoaçaram por muito tempo em cima das labaredas e foram observadas pelas pessoas que assistiram o incêndio. E as aves, finalmente, elas desapareceram tão inesperadamente como tinham aparecido e deixaram todos impressionados com o estranho fato. Um incêndio? Que perigo! E nós contamos essa passagem aqui, ocorrida em Tijucas, na época em que os bombeiros praticamente iniciavam atividade em Santa Catarina. Relembremos, um incêndio, a morte de 2 crianças
e a aparição de duas aves sobre o local do incêndio. Um triste quadro da vida documentado. E assim fizemos para registrar a importância dos bombeiros em nosso meio. Hoje, eles estão em Tijucas e no Vale do Rio Tijucas, mas precisamos cuidar e prevenir nos lares e ambientes de trabalho. Um incêndio, ele poderá consumir riquezas humanas e materiais. Todo cuidado é pouco. Prevenir é o melhor caminho. E ao primeiro sinal, chame 193. Ligue 193 e chame os bombeiros. Mas ficamos uma pergunta. E a questão da aparição das duas aves quando as crianças pararam de chorar? Elas sobrevoaram o Monte Queimado e desapareceram. Qual é a sua opinião a respeito das duas aves? Pense e se manifeste querendo. Um abraço e até a próxima edição.